Olá turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Falaremos agora dos efeitos da condenação e da reabilitação. Tá? Iniciaremos falando dos efeitos da condenação. Existem, turma, os efeitos principais e os efeitos secundários. Os efeitos principais, gente. O principal, turma, efeito da condenação é a imposição de uma sanção penal, seja ela uma pena ou uma medida de segurança. Lembrando, turma, pena, tá? É aplicada ao imputável e ao semi-imputável. Medida de segurança, tá? Medida de segurança, tá? É aplicado, tá? Ao semi-imputável, certinho? Então, efeito principal da condenação, tá? É a imposição de uma sanção penal, seja ela uma pena ou uma medida de segurança. Tranquilo? E os efeitos secundários. Quais são os efeitos secundários da condenação? Tá? Existem, então, os efeitos secundários de natureza penal e o de natureza extrapenal. Os efeitos secundários de natureza penal. Quais são? Vamos lá. O primeiro, enseja a reincidência, se houver um crime posterior. Segundo efeito, revogação facultativa ou obrigatória do SUSIS, tá? Anteriormente concedido. Terceiro, turma, revogação facultativa ou obrigatória do livramento condicional. Quarto, aumento ou interrupção do prazo de prescrição da pretensão executória quando caracterizada a reincidência. Quinto, revogação da reabilitação quando se tratar de reincidente. Sexto, impede a concessão de certos privilégios. Sétimo, impossibilidade de eventual concessão de suspensão condicional do processo. Tranquilo? Beleza. E os efeitos secundários de natureza extrapenal? Nós dividimos em efeitos genéricos, que são aqueles que são aplicados de maneira automática, tá? E os efeitos específicos, que dependem de motivação da sentença, tá? Os efeitos secundários de natureza extrapenal, turma, genéricos. Quais são? Primeiro, turma, tornar certa obrigação de indenizar, a obrigação de indenizar, tá? O dano causado pelo crime. Segundo, a perda de bens em favor da União, tá? Ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, tá? Ele vai perder o quê, turma? Vamos lá. Primeiro, vai perder os instrumentos, tá, do crime, desde que consistam, ele perde os instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, tá? E ele vai perder também, turma, o produto do crime, tá? Ele vai perder o produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua um proveito ao ferido alcançado, tá, pelo agente com a prática criminosa. Certinho? Esses são os efeitos secundários de natureza extrapenal genérico da condenação. E os efeitos secundários de natureza extrapenal específico. Quais são? Vamos lá. O primeiro, perda do cargo, função pública ou de mandato eletivo, tá? Aqui vamos elencar algumas diferenças. Quando aplicado
pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados, tá? Nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Segundo, quando for aplicada uma pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Tranquilo? Uma outra hipótese, um outro efeito secundário de natureza extrapenal específico: a incapacidade para o exercício do poder familiar, de tutela ou curatela, tá? Nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do poder familiar, tá? Contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado, beleza? Outro efeito secundário de natureza extrapenal específico, turma: a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática do crime doloso. Tranquilo? Beleza. E a reabilitação? O que vem a ser reabilitação, turma? Ora, reabilitação, turma, é o instituto voltado para a ressocialização do agente condenado que já cumpriu a sanção penal que lhe foi imposta. Então, reabilitação é o instituto utilizado, tá, para ressocializar o agente ao convívio social, convívio ao meio social, após cumprida a sanção penal que lhe foi imposta. Lembrando, sanção penal ou uma pena ou uma medida de segurança. Beleza? Qual é a finalidade? Para que serve essa reabilitação? Ora, turma, primeira, serve para assegurar ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e sobre sua condenação. Tá? Primeira finalidade, assegurar ao condenado o sigilo do registro do processo e da condenação. Segunda finalidade, extinguir os efeitos secundários extrapenais específicos da sentença penal condenatória. Então, extinguir, tá, os efeitos, tá, penais, os efeitos secundários extrapenais específicos da sentença penal condenatória. Tranquilo? Beleza. E requisitos, Silvio? Tem algum requisito para que tenha direito à reabilitação? Sim, vamos lá. Primeiro requisito: ter decorrido, turma, tá, 2 anos do dia em que foi extinta, de qualquer modo, a pena ou terminou a sua execução, tá? Computando-se, turma, nesse período, a período de prova, computando-se nesse cômputo, nesse tempo, nesse lapso temporal, tá, o período de prova da suspensão ou do livramento condicional. Então, primeiro requisito: ter passado 2 anos do dia em que foi extinta a pena, de qualquer modo, tá? Ou da término da execução na mesma. Ou citando-se, ressaltando-se, frisando-se, destacando-se, tá, que nesse cômputo nós iremos incluir o período de prova da suspensão e do livramento condicional. Beleza? Segundo requisito: ter tido domicílio no país no prazo de 2 anos. Então, que o condenado tenha residido aqui no Brasil pelo prazo de 2 anos. Terceiro requisito, turma: ter dado, tá, durante esse tempo, uma demonstração
efetiva e constante de de bom comportamento público e privado. Então, o condenado, o reabilitando, deverá comprovar que durante esse período, ele teve um bom comportamento, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Último requisito: ter ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstrado a absoluta impossibilidade de fazê-lo, até o dia do pedido da reabilitação. Ou então, turma, exibir documentos que comprovem a renúncia da vítima ou a novação da dívida. Beleza? E essa reabilitação pode ser revogada? Pode, turma. Quando é que ela vai ser revogada? Turma, será revogada a reabilitação de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado, turma, for condenado como reincidente por uma decisão definitiva, isso é uma decisão irrecorrível, uma decisão transitada em julgado, a pena que não seja de multa. Beleza? Gente, uma observação. A reabilitação só poderá ocorrer dentro do prazo previsto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal, que fala a questão da reincidência. Tranquilo, turma? Beleza? Um abraço, até a próxima.